Olá! Olá, pessoal! Voltamos aqui então, voltando para a nossa live. Tivemos alguns imprevistos aqui. Eu não estava conseguindo ouvir, não estava conseguindo ver as mensagens. Agora voltamos, tivemos que reiniciar tudo aqui, mas vou colocar o fone de ouvido, quem sabe isso também melhora, quem sabe isso também facilita. Vamos então começar a nossa live aqui com a doutora Brenda Viana, advogada de família. A doutora Brenda é lá de Brasília, então estamos hoje numa conexão aqui Brasília, Rio Grande do Sul, Palmeira das Missões, né? Vamos falar, agora vamos torcer para que as pessoas que tinham feito perguntas voltem. Vamos falar então sobre os efeitos do coronavírus. Pode pedir, doutora, para ingressar aqui na sala que eu já coloco a senhora aí ao vivo, visualizar. Guardar a doutora Brenda. Oi, doutora, tudo bem? Sim. Eu tive alguns problemas aqui na rede social, tive que reiniciar, desinstalar Instagram, aqui ó, põe um tendel, eu não sei o que houve, eu acho que, achei até que era por causa do horário, que tinha muita live, não sei mesmo o que... O Instagram está tendo alguns problemas, inclusive nessa semana a gente aqui no Brasil ficou algum tempo sem live, acho que até inclusive por conta dessa quantidade de live que a gente está tendo aqui, mas foi até bom, porque eu tinha esquecido totalmente que hoje é sexta-feira, você acredita? Não, é que a gente tá isolado e a gente tá aí, toda hora uma coisa, a gente acaba se perdendo mesmo, né? Mas, doutora, eu fico muito feliz que a senhora está aqui comigo, eu fico muito me sinto muito grata mesmo, porque eu sei que a senhora é especialista aí no assunto, né? E nesse momento eu já tinha convidado para fazer uma live, e daí eu mandei para ela, né? O não eu já tenho, né? Então, e ela de pronto, não, eu faço mesmo. E eu acho que esse momento é o momento mais oportuno para conversar com uma pessoa que é tão assim, que trabalha tanto nessa área, tão atuante no direito de família, a advogada de famílias aí do nosso Brasil, né? Então, assim, já tinha antes, umas pessoas já tinham entrado, mas eu não estava conseguindo nem colocar, fixar o nome da live aqui, vou tentar de novo depois. E muitas questões nesse momento aí de coronavírus, né? Como é que tu tá em casa aí, Brenda? Eu sei que tu tem filhos, aí como é que tá na tua casa? Como é que tu tá passando por esse momento? Então, eu vou dar primeiro boa tarde aqui para algumas pessoas que eu estou vendo aqui na live, a Simone, Poliana, Mari. Deus, que eu levantei um negócio aqui no meu celular que aí eu desapareci. Ana Marques, então boa tarde para todo mundo que está entrando. Doutora, eu tô aqui com os meninos, a gente já está há uns 15 dias, porque o primeiro decreto do Ibanez, a doutora Rainete também está aqui na live. O primeiro decreto do Ibanez foi... não, mentira. Ele deu primeiro 5 dias e depois ele deu mais 15 dias. Então, ainda 5 dias para chegar a esses 15 dias. E ele ainda prorrogou até dia 6 de abril. Então, na verdade, a gente já vai fazer 15 dias aqui dentro de casa. Com 2 crianças, né? A escola do meu filho não optou, não mandou tarefa para casa, igual algumas escolas. E a primeiro momento, eu até comentei isso lá no meu canal no Telegram, eu fiquei... Oi, PH! Eu fiquei bastante... não sei te dizer, mas eu me senti bombardeada pelo Instagram, assim, de tanto conteúdo. Eu acho que... Eu não sei se é porque a gente não tem costume de passar o dia todo e aí a gente começou a ter mais tempo aqui no Instagram, ou se realmente foi pela questão de mais gente estar produzindo conteúdo nesse momento, entendeu? Porque mais pessoas... Eu acho que quem não fazia antes, eu acho que quem não fazia, eu também não, a gente não ficava com 24 horas aí em casa e não parava, mas eu acho que muita gente agora despertou que se não tiver aqui não vai estar em lugar nenhum, né? Não sei.
Até li bastante sobre isso, que tem muita gente que diz assim, eu tô irritada com tanta coisa, com tanta gente que nunca estava aqui, agora não para. Então, assim, o que não é o nosso caso, né? Não, assim, eu tô admirada, porque eu tava observando isso, né? Tanto que eu até comentei isso lá no meu canal no Telegram, que eu acabei trocando o Instagram pelo YouTube, porque eu meio que comecei a me sentir muito bombardeada aqui, né? Mas hoje já tenho uma visão mais positiva a respeito disso. Hoje mesmo, 9 horas da manhã, eu já estava em pé assistindo Fred Didier falando sobre processo estrutural. Achei bastante interessante. Queria ter feito algumas perguntas para ele, mas ele também não está adaptado à ferramenta. E são pessoas também que antes não tinham essa disponibilidade, né, doutora? Também, que eles não podiam também, né? Tempo. Assim, ele não tem esse costume com a ferramenta, ele acabou desabilitando os comentários e ele falava, gente, mas vocês estão tímidos, eu quero interagir com vocês não mandam perguntas. E aí, não tinha como, né? A gente mandar pergunta para eles, os comentários estavam desabilitados. Inclusive, eu observei uma coisa. Aqui também na sua live eu estou observando isso. Não tinha o campo para pergunta aqui embaixo, né? Que aqui embaixo a gente tem um aviãozinho. Depois do aviãozinho tinha uma interrogação, um box com interrogação aqui. E eu também procurei isso na live dele. Aí eu não sei se isso é de alguns perfis que não tem. Mas eu acho que pode ser. Mas aqui aqui tem, mas não está aparecendo mesmo. Então. Ou se realmente o Instagram, por conta dessa instabilidade, acabou saindo essa ferramenta. Não sei. Mas pode ser também. procurei, não achei de jeito nenhum para eu mandar a pergunta para ele. E que eu queria saber, porque ele estava falando a respeito de processo estrutural, e eu achei bastante interessante, porque ele falou que o processo estrutural não é quando você tem uma ilegalidade, é quando você tem alguma situação que essa situação ela é inconveniente. Então, por exemplo, ele deu o exemplo do primeiro processo estrutural sendo lá nos Estados Unidos, na época que existia aquela segregação racial e tinha escolas para brancos e escolas para negros. E uma menina negra teria entrado com processo pedindo para poder estudar na escola mais próxima, que era uma escola de branco. E isso não era uma ilegalidade, porque não era ilegal lá nos Estados Unidos isso acontecer. Mas era uma questão estrutural na sociedade que era um grande inconveniente. E precisava, e era assim, algo tão estruturado na sociedade que precisava ser reestruturado. E aí eu fiquei me questionando, né? Assim, porque ele deu vários outros exemplos, nenhum voltado para a área de família, mas eu fiquei me questionando se a questão também dos pais que não visitam as crianças não seria um processo estrutural, né? Porque hoje a gente fala muito hoje a gente fala muito essa questão de não monetizar o amor. Mas não é só uma questão de monetizar o amor, é também sobrecarregar aquela mãe que fica com as crianças. Então tem pai que ele não aparece de jeito nenhum. E isso tá super normal na nossa sociedade. Ah, mas vamos monetizar o amor? Não é essa a pergunta que a gente faz? E daí, você pode ingressar com uma ação, cobrando depois, né? Mas não é bem assim. E ficou tão normal só a mãe cuidar, né? Porque se a mãe sair e abandonar, ela é a criminosa, né, doutora? Mas o pai sair e nunca mais ver, porque geralmente a gente acompanha, a gente sabe, tem a audiência lá depois que ele resolve a questão alimentar, ele resolve a questão do divórcio, a gente recebe. Ele nunca mais voltou a ver os filhos. Nunca mais isso voltou. Sobrecarrega aquela mãe que tá com aquele filho, né? Então, assim, não vamos monetizar o amor, mas... E aí eu fiquei, assim, eu queria muito ter perguntado isso pra ele, mas os comentários estavam desabilitados. Ele, gente, vocês não vão me fazer pergunta? Aí até no final ele falou assim, tá bom, vocês não querem me fazer pergunta, então eu mesmo vou me fazer perguntas. Mas, assim, eu tava cheia de perguntas pra fazer pra ele, porque isso tem a ver realmente com a estrutura que a gente tem na nossa sociedade, esse pensamento... Sinceramente, eu não entendo esse pensamento. Minha irmã linda tá aqui. Eu realmente não entendo esse pensamento de que tá tudo bem, né? A gente deixar essa responsabilidade toda para a mãe, porque a gente não vai monetizar o amor, né? E aí, então, assim, eu queria mesmo ter perguntado a respeito dessa questão. E não só essa, né? Várias outras questões aí que a gente tinha.
dentro que a gente já tem uma sociedade estruturada nesses conceitos. E aí ele estava falando justamente sobre isso, eu achei muito interessante. E aí, por exemplo, ontem à noite também, 7 horas da noite, eu estava assistindo uma live com o Conrado Paulino e Cristiano Chaves, que eu adoro. Eu assisti um pedaço hoje da live deles. Eu assisti. Não é? Eu Assim, adoro o Conrado, adoro. E até me trouxe ali, porque assim, a minha visão, Tati, a gente geralmente vive numa bolha, né? E aí a minha visão é o seguinte, é daquelas pessoas que realmente pagam a pensão alimentícia, que não está devendo a pensão alimentícia e que vai ter problemas em relação a tudo isso que está acontecendo hoje. Porque a gente sabe que mais de 40% dos brasileiros eles são trabalhadores informais. E isso tanto é uma realidade que o nosso governo está aí tentando, Rodrigo Maia está tentando disponibilizar R$ 600 para cada pessoa, né, nessa situação. Então, isso é uma realidade. E eles focaram muito, não nisso, mas na realidade que a gente vive, que são de homens que simplesmente se eximem de pagar a pensão alimentícia. Eu vi essa parte, e que agora que eles já eram devedores contumazes de pensão alimentícia, né? Que às vezes eles se escondem, é difícil encontrar. E eu tenho casos, agora, exatamente nesse período, aconteceram casos de execuções de alimentos de pais que já estavam há muito tempo devedores, que a gente já tinha tentado na via extrajudicial, que a gente já tinha tentado de todas as formas, né? Ela já tinha feito essa pergunta aqui, ó, Rainete caiu antes. E agora eles foram encontrados, foram localizados uma semana antes, né, dos prazos serem suspensos aí. E agora daí essas mães aí estão, ó, e agora ele não vai ser preso, e daí a gente peticionou no processo, e eles estão agora, só que a gente sabe, né, doutora, ele tem prazo, tem os 3 dias ali para dizer que, né, a gente sabe que tem tudo aquilo, e agora como fica tudo isso? E esses filhos aí, como que a gente explica isso para essas famílias? Pois é, assim, antes da gente entrar nisso, que também eu vou trazer a do Cristiano Chaves e do Conrado Paulino da live de ontem, que eu achei bem interessante sobre essa questão, quero dizer que eu fiz um material falando a respeito do impacto do coronavírus nas ações de alimento e também nas questões de convivência, e que eu disponibilizei no meu canal no Telegram. Eu tô com o material aqui já. Então, quem tiver interesse da outra aula, basta acessar o canal Advogada de Família lá, ou entrar no site t.me/advogada de família, que você cai lá dentro do meu canal. O link também está na biografia. A doutora Rainete colocou assim: esse pai que questiona para a doutora, ele sempre é presente, mas a mãe exige que ele cumpra acordo neste momento do vírus. Ele não tem bom senso. Ele quer ir aos domingos. Como fica? Já já a gente fala sobre isso. A doutora Simone tá pontuando que ela também está adorando esse momento de lives, porque excelentes professores estão utilizando como ferramenta agora, né? E realmente, Flávio Tartu... Eu acho que é porque antes eles não conseguiam tanto, agora eles estão... Eu também estou adorando. A doutora Fernanda colocou aqui: o ministro Sanseverino está decretando prisão domiciliar. Então, na verdade, a gente tem, eu até comentei sobre isso, a gente tem uma... Ai, meu Deus, me fugiu a palavra que o CNJ fez. Ele não fez uma resolução a respeito disso, ele fez como se fosse uma orientação. Você lembra o nome? Eu não entendi. Eu até estava lendo aqui a orientação do CNJ. Mas ele não colocou esse nome orientação, ele colocou um outro nome. Não, eu não estou me lembrando. Enfim, gente, levem aí como se fosse orientação. Ele fez uma orientação que é 62/2020, aonde no artigo 6º, recomendação, pronto, lembrei. Ele fez uma recomendação 62/2020, que... obrigada, doutora Simone, que colocou aqui também. Que fala no seu artigo 6º que as prisões em razão de débitos alimentares devem ser convertidas para prisão domiciliar. E aí o Conrado Paulino e o Cristiano Chaves trouxeram uma coisa que ontem, a primeiro momento, quando eles começaram a falar, eu falei, gente, mas eles estão visando só pessoas que fazem isso que a senhora estava falando, né, doutora? Que é sempre.
assim, quando a gente entra com processo de execução de alimentos, não é assim, entrou e amanhã a prisão está decretada. Não. Justamente isso, como a doutora colocou. Entrou, aí tem que esperar citar esse pai, que muitas vezes fica fugindo, né? E aí, depois que você encontra, ele tem um prazo de 3 dias para poder pagar ou então impugnar aquela execução da pensão alimentícia. E aí você imagina, até chegar à fase da decretação da prisão e chegar esse mandado de prisão, quer dizer, já se passou muito tempo do processo. Aí, então, eu concordo com o Cristiano, que então deveria se suspender todos os processos de execução, né? Tudo bem, os pais que estão lá presos, eles deveriam voltar lá para suas casas para que eles não pegassem esse coronavírus, enfim, né? Mas eu acho que deveria ser suspensa, não deveria ser prisão domiciliar. Porque, veja bem, isso eu Porque concordo. não vai ter o efeito. Justamente, o efeito é o efeito coercitivo. Aí, geralmente, o que acontece? Você vai, entra com a execução, esse pai tá lá, quando você prende, esse dinheiro aparece. Então, realmente, a prisão, ele é algo que funciona. Porque, assim, não é que essa pessoa... Mas agora não vai aparecer. Pois é, não é que essa pessoa ela tem esse dinheiro, mas é porque esse dinheiro aparece. Os amigos, os familiares, enfim, vende-se um carro, faz alguma coisa e aí esse dinheiro aparece. Só que quando você pega e converte essa prisão em domiciliar, ele tá vivendo exatamente o que a gente tá vivendo aqui. É um prêmio para ele. Qual é a função É como. do negócio? Nenhuma. Então, na verdade, ele está sendo beneficiado. Então, vamos supor que o juiz tenha determinado 30 dias e ele fica em casa 30 dias. Depois ele não responde mais por esse débito, pelo menos na prisão, não. Aí se converte para a questão da construção patrimonial. Mas, às vezes, muitas vezes, não tem nada no nome dele. Ele já tirou do nome dele, ele já colocou em nome de terceiros há muito tempo, ele já separou e já sabe que ele não pode ter nada no nome dele. O efeito vai ser zero e o nosso cliente vai ficar completamente insatisfeito com a demanda, né? Porque ele vai dizer que não foi feito nada. Então, a primeiro momento, eu fiz esse comentário, né? Esse comentário técnico a respeito da recomendação 62 de 2020 do CNJ. Mas, assistindo ontem a live do Cristiano Chaves, eu concordo em gênero, número e grau. Porque eu também já tinha refletido a respeito disso. Eu falei assim, gente, mas peraí, né? Assim, tipo assim, vai tirar a pessoa lá do presídio, ok? Mas, e aí depois? Então, eu entendo como Cristiano Chaves. Eu acho que não deveria ter sido convertida para prisão domiciliar, mas sim suspendido essa prisão. Então, liberasse todo mundo que estivesse lá dentro, realmente, por quê? Porque a prisão civil, ela não tem nada a ver com a prisão criminal, apesar de que já tem gente que está escrevendo a respeito disso, né? Já que ele também é autônomo como eu. Então, nós vamos falar sobre isso. Eu estou olhando aqui as perguntas também. Então, assim, a gente já tem disso, né, doutora Tatiana? Já tem. Então, eu penso que a gente deveria ter suspendido, tira todo mundo de lá. Já tem doutrinador, já tem pessoas que estão escrevendo a respeito da prisão civil, também tem um caráter punitivo. E eu também entendo dessa maneira, mas hoje a natureza jurídica da prisão civil, que é a prisão do devedor de pensão alimentícia, ela tem o caráter único e exclusivamente coercitivo. Então, tudo bem, não vamos deixar esses pais pegarem o coronavírus, vamos entrar aí nessa mobilização? Ok, mandem para casa, mas então vamos suspender esse prazo da prisão. Ele tinha que ficar 30 dias, ele ficou 10? Então, quando acabar essa questão do coronavírus, manda ele mais 20 dias lá para a prisão. Porque senão não faz o menor sentido. Não. Não é e ele não vai pagar. E ele não vai pagar. Justamente. Também aqui, aí tem essa questão que eu queria, que eu não falei isso na outra live que eu falei a respeito do impacto do coronavírus nas ações de família, mas eu queria pontuar isso, né? Que eu também concordo com o Cristiano Chaves e com o Conrado Paulino, de que não deveria ser prisão domiciliar e sim uma suspensão desse prazo da prisão, tendo em vista que não vai ter efeito nenhum. Aí a Fazendo Arte coloca assim, gostaria de saber sobre a pensão alimentícia. Nesse período, o pai fica isento, já que ele também é autônomo como eu? Então, e aí, Tati, foi que eu achei muito interessante essa questão do processo estrutural do professor Fred Didier hoje. Por quê? Porque a gente vai ter uma enxurrada de ações nesse sentido. Porque como a gente pontuou, a maioria das pessoas são trabalhadores informais. E às vezes essa pessoa é autônomo, é empresário.
E aí, assim, fica isento por conta do coronavírus? Não, não fica isento, Não tá? fica. Não fica isento, não existe previsão legal para isso, tá? Não vai ficar isento. Só que, como o Flávio Tartucci estava falando, que ele não acredita que nenhum juiz vai decretar a... Como é que fala? Ai, meu Deus, tá fugindo a palavra aqui do aluguel. O despejo. Ele falou assim, olha, gente, Ah, eu não acredito que nenhum juiz vai decretar o despejo nessa época. Oi, doutora Érica Vaires, tudo bem? Eu não acredito, doutora Tatiana, que nenhum juiz também vá decretar condenar um prisão. pai à prisão Também acho. por conta da época do coronavírus. Agora, veja bem, se esse pai era um pai assíduo, se esse pai era um pai que já pagava, que ele não tinha ali o histórico de não estar pagando. O que eu oriento para os meus clientes? Olha, a gente tem a previsão da revisional. É a única previsão que a gente tem quando alguma coisa muda. Se você é trabalhador informal, se você teve que fechar suas portas, você tem que entrar com uma medida informando logo isso para o juiz e não esperar. Não esperar. Era o que eu faria para o meu cliente também. Peça aí uma revisional, né? Porque ele pode pedir para ir por um determinado período até ele se estabilizar também, né? Porque a gente sabe que a gente fala, e até eu ouvi a doutora falar na outra live, e eu estava usando, uso muito, procuro muito o bom senso, que é o que mais se tem falado, né, doutora? Sobre o bom senso. Mas a gente sabe que o bom senso depende de como foi essa relação sempre, né? E se não é uma relação que, por exemplo, assim, eu tenho uma filha que recebe alimentos, né? Mas sempre houve um bom senso aqui, sempre houve, então jamais chegaríamos aí, e assim como eu tenho várias clientes também que têm esse bom senso que sempre existiu, mas aonde nunca existiu não vai ser agora que vai existir, né? Pois é, e a gente tem vários cenários. Então, assim, a gente tem um cenário de uma pessoa que ela continua com a renda dela porque ela manteve o trabalho pelo teletrabalho, Mantém. né? Então, assim, nesse cenário, eu não vejo por que ela ter justificativa para não pagar. A gente tem um segundo cenário que como é que é o nome dela aqui? Tô procurando aqui que foi quem fez a pergunta. Fazendo arte. A Fazendo Arte colocou aqui, que é o quê? Ela é autônoma e o marido dela também. Os dois têm impacto na questão financeira. Bom, se os dois estão tendo impacto nessa questão financeira, como é que fica? A gente também não pode simplesmente pegar, o nome dela é Tatiane, que ela colocou, a gente não pode simplesmente pegar todo esse encargo e jogar nas costas da Tatiane, por exemplo, que está ficando com a filha em casa. Então, assim, suspende a pensão alimentícia? Não, não tem previsão legal para isso. Se ele teve impacto e ela também está tendo, ela não consegue suportar esse ônus, então ele não tem que sobreviver, então ele também que se vire para ver junto com o familiar, com alguém que possa ajudá-lo nesse momento. Existe também, Tati, aquela previsão de, por exemplo, um tá lá suportando, né, esse caso, e o outro não tem essa condição. Porque, assim, o que eu fiquei pensando ontem é o seguinte, e eu até comentei isso com o Conrado, muitas pessoas, muitas famílias vão passar fome se não tiverem ajuda. Se o governo não liberar R$600 por mês, se outras pessoas não fizerem doações e forem entregar, vai ter gente que vai passar fome, dependendo do tempo que isso aqui durar e dependendo do impacto que isso tiver na economia dessa pessoa. Então, assim, a gente não pode pensar que ele vai ter que sobreviver, mas às vezes ele está em casa tomando café com farinha, né? Exatamente. Então, assim, e a mãe também. Então, esse encargo tem que ser só da mãe? Não, de jeito nenhum. O coronavírus suspende o pagamento da pensão alimentícia? Não, de jeito nenhum. Então, se ele está com esse problema, ele tem que procurar um advogado ou um defensor público para ele ir justificar antes mesmo de acontecer alguma coisa. Qual que é a minha orientação para todo mundo que está aqui na live? Para todo mundo que está me assistindo, seja aqui, seja em qualquer outro lugar. Não deixe de efetuar o pagamento de maneira nenhuma. Não deixe. Então, se por exemplo, eu até dei esse exemplo em outra live que eu fiz, né? A pessoa é condenada a pagar R$1.100 de pensão alimentícia. Então, existe essa determinação. Aí ela teve um impacto. Ela não tem R$1.100, dê 100, dê 200, dê 300, dê R$50, mas não deixe de pagar nada. Por quê?
porque você vai demonstrar para o juiz que houve boa fé nesse tempo, né? Então, você Exatamente. tem que dar aquilo que você conseguir dar, para que, se acontecer um processo de execução, você demonstre, olha, eu realmente estava devendo, mas eu sou um profissional liberal, eu sou um empresário, eu sou um autônomo, eu tive um impacto muito gigante na minha economia, eu não conseguia pagar os R$ 1.100, mas eu não desamparei e não desassisti o meu filho em momento nenhum. Eu recebi, sei lá, R$ 600 do governo, então eu dava para ele R$ 300, porque os outros R$ 300 eu precisava sobreviver, né? Uhum. Então, a gente tem que ter empatia nesse momento, mas a gente também tem que lembrar que existem vários cenários. Existe o cenário daquela pessoa que sempre esteve ali dentro, sempre esteve presente, sempre esteve comprometido com o filho, e existe o cenário daquele que vai se aproveitar da situação. Exatamente aí. E vai ter muito, muito, muito processo desses aí que querem se aproveitar da situação e que a leitura vai ficar. Nós vamos depender muito de que nós vamos comprovar, o que nós vamos demonstrar e a história real que nós vamos contar nesses processos, né, doutora? Sim. Tem um cliente que disponibilizou comprar alimentos no mercado, pois é cabeleireiro, e o salão fechou, mas a mãe do menino não aceitou. O que você sugere? Então, o STJ, porque se ele vai comprar esse alimento, talvez ele vai comprar no cartão, né? Por isso que talvez ele esteja aí, seria no cartão de crédito. Bom, eu formalizaria essa questão. Eu formalizaria, porque o STJ, ele entende que a gente não pode converter uma determinação, a obrigação que está em pecúnia em natura, mas a gente está num caso extraordinário. Então, eu formalizaria isso através de uma notificação no WhatsApp, no e-mail, enfim. Eu faria a compra, eu levaria no lugar e eu comprovaria que quem não quis foi a mãe, entendeu? Porque a gente está numa situação extraordinária. Extraordinário. E se essa pessoa está fazendo essa... Porque, na verdade, qual que é o interesse agora nesse momento? Olha que ele cai bem naquilo que a doutora falou antes, né? Não deixe de pagar, mas pague algum valor. Ele não está deixando de pagar, né? E está garantindo a subsistência do menor. E está então, garantindo. assim, às vezes a criança está precisando de um remédio. Ele não tem esse dinheiro para dar esse remédio. E assim, ele é cabeleireiro, ele teve que fechar o estabelecimento dele, ele não vai receber esse dinheiro. O que ele tem hoje é o cartão de crédito. Então, o que eu orientaria? Dê o remédio, vá lá, compre no cartão de crédito e entregue o remédio. Entendeu? Vá lá, faça a compra e entregue a compra. Agora, se a mãe se recusar, ele pelo menos tem a comprovação de que ele fez e que ele tentou. E se ela não quis, aí é outro problema. Porque o que, na verdade, a gente tem que lembrar é que a gente não pode desassistir os filhos da gente, porque os pais têm obrigação de sustento. E veja bem, Tati, muitas famílias que não são separadas vão passar fome. Então, muitas. As crianças vão passar fome. A gente não pode também esquecer disso e achar que isso não vale para pessoas também que são separadas. Mas vamos deixar bem claro aqui, esse ônus não tem que sobrecarregar a mãe, né? Porque como a própria Tatiane colocou aqui, ela também é profissional liberal, ela também é autônoma e ela também está sofrendo com esse impacto. E isso não pode ficar só nas costas dela. E existe também, por exemplo, às vezes um dos pais continua mantendo o valor, né? E consegue suportar esse período. Mas significa dizer que ele vai exonerar daquela parte que passou? Não. Esse pai, ele vai ter que entrar em contato, e aqui eu tô falando pai, porque geralmente é o pai que paga a pensão alimentícia, mas lembrando que tudo que vale para o pai, vale para a mãe também, né? Então, assim, se é uma mãe que está nessa situação, leve esse conselho também para ela. Então, assim, esse pai, ele pode procurar a mãe e falar, olha, nesse momento eu não consigo. Vamos fazer o seguinte, vamos diluir essas prestações da pensão alimentícia, 1 mês, 2, 3, não sei quanto esse tempo vai durar, e eu fazer um parcelamento disso, né? Se o outro estiver conseguindo suportar. É a mesma coisa em relação às visitas. O pai quer ir só aos domingos. A mãe diz, se não for os 3 dias na semana, que não é para ir, como faz? Bom, a convivência é outra coisa, né? É outra coisa que agora...
tinha outras coisas para comentar a respeito da questão dos alimentos, mas como eu coloquei, eu disponibilizei o material lá no meu Telegram, então quem quiser pode entrar lá no canal do Telegram, tem, tá? Eu baixei a live também, a primeira live que eu fiz sobre esse assunto, eu disponibilizei lá no YouTube, então também tá no canal do Telegram, quem quiser assistir. Essa live aqui também eu vou tentar baixar, então se você estiver assistindo pelo YouTube, vai estar um link da descrição aqui embaixo e também vai ter nos cardzinhos aqui em cima a outra live se você quiser assistir. Mas a questão da convivência, ela é um pouco diferente, porque assim, o Conrado Paulino, ele entende que agora a gente equipara as férias de verão. Esses pais, qual é o Telegram? Advogada de família, ou então você procura t.me/advogada de família. Também tem o link na minha biografia, tá? Então, doutora Tatiana, ele equipara esse momento que a gente está vivendo às férias de verão, que seriam as férias no final do ano. E aí ele fala que esse tempo teria que ser intercalado, não seguiria esse prazo aí de 3 dias na semana. Ficaria 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. Ou se nesse prazo de 15 dias, uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Bom, mas assim, aqui também a gente tem vários cenários diferentes. Um cenário é de pais. Obrigada, doutora Laura Landim, que colocou aqui para mim, ó, aqui embaixo, o link do Advogada de família. Então, um dos cenários é quando os pais moram em comarcas diferentes. Então, como é que esse pai entra em contato com essa criança? E aí a gente volta à questão do bom senso. Se esse pai tiver que pegar um ônibus para ir ao encontro dessa criança, se ele tiver que pegar um avião para ir ao encontro dessa criança, então eu entendo que não faz sentido ele ir ter contato com essa criança. Porque ele vai se expor ao risco de pegar a doença e ele vai expor a criança ao risco de pegar a doença. Então, esse é um dos cenários. O outro cenário é quando eles moram no mesmo lugar, né, na mesma cidade, mas eles moram em bairros distantes. E esse pai e essa mãe não têm carro, por exemplo. E aí ele não vai pegar, por exemplo, de Uber. E aí ele vai fazer o quê? Vai pegar um transporte coletivo para pegar essa criança. Então, igual a doutora Rainete está colocando aqui, em bairros diferentes em São Paulo, por exemplo. Quem conhece São Paulo sabe que a Zona Sul é lá de um lado, a Zona Norte é lá do outro lado, e é uma distância, que às vezes, de 30, 40 minutos para você chegar naquele lugar de carro, né? Então, você tem que ver que, às vezes, de ônibus, você vai pegar um transporte coletivo, onde você vai se expor ao risco de pegar se contagiar com essa doença, também vai expor essa criança ao risco, vai pegar essa criança, colocar dentro de um transporte coletivo também para ir fazer a visita. Né? E essa mãe que a doutora Rainete está falando, essa mãe é grupo de risco. Porque ela tem algo ali que a mãe, ela tá no grupo de risco, mas ela tá com a criança. Pois é, então, se a mãe faz parte do grupo de risco, se essa criança também mora com os avós, então a gente tem que ter um cuidado ainda mais redobrado, né? E a gente tem 2 decisões de São Paulo, que inclusive eu coloquei. E detalhe, eu não coloquei uma outra, porque daí eu sempre tenho acesso. Teve uma advogada que faz parte aqui do meu perfil, e depois da live ela falou assim, olha, eu tenho uma decisão de um processo meu que o juiz suspendeu 100% a visita nesse período. Então, pode acontecer, né, do juiz suspender 100% desse período. E isso, lógico, vai depender do quê? De cada caso. E aí a gente vai entrar na questão do consenso. Se a mãe faz parte do grupo de risco, vamos dizer que a mãe é asmática, né? Mora ela e o bebê de 9 meses. Pois é, veja bem, é um bebê, não tem condição de levar para casa do pai. Esse pai que tem que ir lá nesse lugar. Então, como é que esse pai vai acessar essa casa? Vai ser no carro dele? Se for no carro dele, tudo bem. Vai ser de transporte público? Se for no transporte público, ele está colocando essa mãe em risco, né? Exato. A mesma coisa se essa criança morar com os avós. Se tiver, a minha avó, por exemplo, ela tem 84 anos. E assim, hoje ela não, ninguém mora com ela, assim, né? Mas já teve época, por exemplo, de prima minha morar na casa da minha avó. Uber, E o que acontece? Dela morar na casa da minha avó e ter uma criança pequena. Então, vamos dizer, a minha avó, ela faz parte do grupo de risco. E de um grupo de risco severo, porque a maioria das pessoas que estão morrendo com essa doença tem acima de 80 anos.
Então, se o pai fosse visitar a criança nessa situação, igual tá colocando aqui, de Uber, mas o Uber, ele não tá... assim, por mais que seja menor o contato, não significa dizer que esse homem tá isento, né? Por quê? Porque esse Uber pode ter pegado a doença e não ter manifestado. Esse Uber, ele pode ser uma das pessoas sem bom senso, igual aquele empresário, advogado que teve lá em São Paulo, que suspeitava que estava com a doença, fez o exame e não ficou de quarentena. Então, se esse homem tem um carro próprio, ou se ele tem uma moto própria, ou se ele vai alugar um carro para isso, que ele também pode fazer isso, e ele vai acessar essa criança nos dias lá, ok. Agora, se ele for colocar essa pessoa em risco, é melhor que ela entre com o pedido agora e peça a suspensão das visitas, né? É um momento extraordinário. Eu acho também, eu entendo que o pai não tem que visitar a criança nesse momento. Encontra outras formas de ter acesso, um WhatsApp por vídeo, né? A mãe não quer, exige que o pai cumpra as... olha, no caso aí é o contrário. A mãe quer que o pai veja as visitas, que eu veja a criança. É bem o contrário, É falta de bom senso dessa própria mãe, né? Então, assim, no Exato. caso, se fosse um cliente meu, o que eu faria? Eu orientaria ele a formalizar isso, tá? Gente, nada de boca nesse período. Eu orientaria ele a formalizar isso, dizendo justamente isso, que ele tem vontade, que ele quer, inclusive, mesmo sendo bebê, ela pode se utilizar das tecnologias que a gente tem hoje, então fazer uma videochamada pelo WhatsApp, pelo FaceTime, entendeu? E colocá-lo em contato com a criança, porque a criança, ela também... Olha, a Júlia, eu lembro quando a Júlia estava com 6 meses, eu viajei para casa da minha avó, que é no interior da Paraíba, e o meu marido viajou com o meu filho para... Aí, nesse tempo que eu estava lá no interior da Paraíba, foi eu, meu filho e minha filha. Eu fazia videochamada todos os dias. E a Júlia tinha 6 meses, e quando ela ouvia a voz do pai dela, ela ficava enlouquecida. Claro, isso é muito importante para a criança encontrar essas alternativas, são possíveis. Ela sorria, ela, sabe, ela dava a entender que ela sabia que era o pai dela. Ela não falava ainda, mas ela se manifestava. Aí aí eu cheguei em Brasília, né? E aí ele e o meu filho foram viajar para Bonito, no Mato Grosso. E como a Júlia estava muito pequena, eu não fui com ela. Então, nesse período também, todos os dias ele fazia videochamada. E ela entendia. E ela era um bebê, ela tinha 6 meses de idade, entendeu? Nesse momento, meu pai é muito apegado à Júlia. Então, nesse momento, o que ele faz? Videochamada. E a Júlia fica enlouquecida com meu pai. Gente, olha, esses dias eu sugeri isso, né? Assim, era um casal que mora em cidades distantes, e eu sugeri que, além das visitas que existia de 15 em 15 dias, se fizesse as visitas, a questão da convivência online. E aí, o pai, ele argumentou o seguinte: mas quando eu ligo para ele não tem muito interesse na videochamada. Tipo assim, ele só fala ali comigo um minutinho e depois ele não tem muito interesse. Gente, claro, né? É uma criança de poucos anos, tem idade, ele não é como a gente que vai ter uma comunicação e uma interação. Vai contar uma história ali naquele momento, né? Que vai querer interagir de verdade. Igual às vezes eu ligo, né, pro meu pai, aí a Júlia vai e fala, vovô, não sei o que, passou 2, 3 minutos, ela já não tem mais interesse. Mas assim, então o que eu sugiro para a doutora Rainete é isso, formalizar essa questão e fazer a solicitação da convivência virtual, né? Justamente para não expor a questão do vírus, porque você imagina, aí ele vai contrair esse vírus, vai lá na casa da criança, passa esse vírus para essa mãe tem complicação, mesmo que ela não chegue a morrer. Sinceramente, eu entendo que cabe pedido de danos morais aí nesse sentido. Inclusive danos materiais do que ela gastou, entendeu? Então, assim, se fosse meu cliente, o que eu orientaria seria nesse sentido, de formalizar e propor a convivência virtual, que é uma das ferramentas que a gente tem, né? Nesse momento, como a doutora Tatiana bem colocou, o que a gente precisa é de bom senso. Olha, nem tudo o Estado vai conseguir resolver. Nem tudo. Nem tudo o judiciário vai conseguir resolver, né? Porque vai ser muito problema, muitas questões diferentes, né?
E se as pessoas já tinham litígios antes, já não conseguiam se entender antes, agora vai ficar muito mais complicado, né? Muito mais complicado. Pois é. Então, assim, eu acho que nesse momento, sabe, Tati, é um momento que as pessoas elas estão tendo uma obrigação, digamos assim, de se deparar com situações que ela não queria. Então, o Conrado Paulino, ele fala uma coisa que eu concordo em gênero no grau. É que hoje o maior estacionamento de crianças é a escola. Então, hoje, com a quarentena... Esse é um problema, e as escolas estão fechadas, e aí começou o problema, né? Então, esse é um problema que as pessoas elas não querem se encontrar com aquilo, né? São obrigadas a se encontrar. Então, assim, estão sendo obrigados, quando a escola está mandando agora material para ser feito, então aquele pai e aquela mãe que está tendo a obrigação de fazer, né, junto, porque não tem como mandar para a escola fazer, né? Então, assim, esse é um momento que a gente está tendo que se deparar com situações que a gente não queria resolver. Então, os pais também conversarem e se entenderem, seja em relação à questão da pensão alimentícia, seja em relação à convivência, tá sendo uma coisa que eles que na maioria das vezes também essa pessoa não queria ter encontro com isso, né? Não queria ir lá conversar com aquela pessoa, resolver aquele problema, e agora ela está sendo obrigada a fazer isso. Então, cabe o bom senso, nada de boca, nada de boca. Assim, se tem uma orientação... Tudo tem que ser documentado. Documente, principalmente em relação... E é muito mais importante, exatamente com relação, a gente recebe muitos atendimentos, às vezes que chegam as pessoas lá, não, a gente, é só de boca os alimentos, é só de boca, e agora, né? Então, assim, antes eu sempre já orientava, eu sempre falava assim, gente, tudo tem que ser documentado, tudo tem que ser escrito, e nesse momento as pessoas vão começar a se dar conta de muito mais a importância de tudo estar escrito, né? De tudo estar. E agora qualquer acordo, qualquer modificação tem que ser escrita assim, né, doutora? Sim. E olha, eu vou falar aqui uma coisa que eu também não falei em outra live, né? Porque também não. Ó, eu fiz a primeira live falando sobre esse assunto, né? O impacto do coronavírus nos processos, no direito de família. Aí eu tô fazendo hoje e vou fazer amanhã. Então não dá para sempre ser a mesma coisa que a gente está falando, porque aqui também tem a sua audiência, mas também tem a minha audiência. Então o material está disponível no Telegram. Tem a primeira live também que eu disponibilizei, também tá lá no Telegram, mas quem quiser tá lá no canal do YouTube. Essa live aqui também eu vou baixar, vou disponibilizar no YouTube. Então eu acho importante também a gente frisar o seguinte: prazos suspensos a tal dia, porque o CNJ aí não é mais uma recomendação. O CNJ realmente ele fez uma resolução para isso. Só que as questões de urgência, elas estão sendo... Ixi, travou para mim. Tati, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, só tá pausado tua imagem. Agora voltou. Não tá ouvindo? Não, agora não tô. Quem sabe tu entra, tu sai e entra de novo. Vamos aguardar, a doutora Brenda já vai voltar aqui para nós continuarmos aí, então, a falar sobre... Ela estava falando da resolução do CNJ, que vai até 30/4, a suspensão aí dos prazos. Então, vamos aguardar aqui. Pessoal, vocês estão gostando do conteúdo? Vão deixando aqui as perguntas de vocês. Vão deixando aqui algumas questões que vocês ainda tenham. Vamos chamar a doutora Brenda de novo. São os... Voltou. Voltou, tudo certo. Então, eu vi que a live já está perto de terminar. Então, deixa eu falar aqui que... Bom, o CNJ está com os prazos suspensos, mas as ações, as questões urgentes, está sendo apreciada. Então, se por um acaso você for uma pessoa que tem conflito familiar, que está nesse impasse de que você não quer colocar o seu filho em risco e a outra pessoa não tem bom senso,
não se preocupa, porque não está tudo parado. Às vezes a defensoria tá, eu não sei como é que a defensoria está funcionando, mas existem advogados, assim como eu, assim como a doutora Tatiana, que têm suporte online. Então, muito antes dessa crise acontecer, eu tenho clientes que é da Inglaterra, eu tenho cliente que é da Alemanha, eu tenho cliente que é de São Paulo, eu tenho cliente na Espanha. Então, assim, eu já tenho um suporte e eu já tenho um escritório virtual. Alguns advogados estão migrando para essa ferramenta agora, né? Aí tem algumas pessoas que estão... tem até gente, Tati, que quando a minha assistente virtual fala assim, o atendimento pode ser online. A pessoa fala assim, mas é por WhatsApp? Não, gente, eu tenho um escritório virtual. Zoom. Então, assim, tem advogado que atende pelo FaceTime, tem advogado que atende pelo WhatsApp, mas eu não. Eu tenho um escritório virtual. E os advogados que já tinham migrado, né? Assim, eu tenho escritório físico também, que fica em Brasília, mas eu também tenho essa estrutura virtual. Então, tem muitos advogados que têm estrutura virtual, que continuam trabalhando, assim como eu continuo trabalhando, assim como a doutora Tatiana continua trabalhando, e que vocês podem entrar em contato e pedir para agendar uma consulta ou um atendimento e tirar a dúvida de vocês e, se for o caso, ajuizar a ação e pedir para o juiz resolver esse impasse. Porque, veja bem, às vezes a pessoa está lá do outro lado, igual nessas duas decisões que eu disponibilizei no Telegram, que os pais não tiveram bom senso. Um dos pais viajou para a Colômbia, que era um país que já tinha caso de coronavírus, viajou internacionalmente e não queria fazer quarentena. O outro pai estava sassaricando por São Paulo inteira e aí não queria deixar a mãe fazer a quarentena com a criança, né? Ele queria ter contato com a criança independente de qualquer coisa. Nessa outra decisão, que eu nem posso disponibilizar, porque é um processo de uma colega, né? Que aí ela veio compartilhar comigo, me mostrando que no processo dela o juiz suspendeu até acabar o coronavírus. Até acabar esse Então, momento sem data. Ele suspendeu as visitas. Então, assim, depende do caso concreto, né? A pensão alimentícia, ela está suspensa? Não, ela não está suspensa. Se por um acaso esse pai não estiver pagando e você não tiver condições, às vezes você vai ter que entrar mesmo com pedido para o juiz para ver se ele, né, faz uma constrição patrimonial ali, bloqueia as contas dessa pessoa, porque o filho não pode ficar desassistido. Às vezes você vai ter que ver se não é o caso. Porque, veja bem, Tati, aqui a gente está falando de um pai que às vezes ele é um profissional liberal, um autônomo, mas ele não é sozinho. Às vezes ele tem pai, às vezes ele tem mãe, às vezes ele tem irmãos que podem ajudar ele também nesse momento a não deixar o seu filho desassistido. Então a gente tem que ter o bom senso. Exato, e às vezes ele é um diarista, é uma pessoa que trabalha aí num restaurante e que tá tudo fechado agora, né? Então, assim, cada caso, como a senhora falou, é um caso. E as pessoas vão ter que começar a compreender, porque se depender vai ser uma chuva de ações no Poder Judiciário e a gente sabe que tem prazos, né? E que as pessoas têm que ter muita paciência, porque existe um prazo e de repente resolver agora é que é o momento, como a doutora falou. Busca agora o teu advogado, busca agora e resolver esse conflito, já coloca a petição aí eletronicamente, né, doutora? Já dá para colocar, faça pedidos, porque liminar, pedidos assim, eles medidas de urgência estão sendo tomadas, né? Sim, porque os prazos estão suspensos, mas o judiciário continua trabalhando. Os Exato. prazos estão suspensos, mas os advogados continuam trabalhando. Então, se você está aí do outro lado, está assistindo a gente, está com algum problema, o que é bom senso, Tati? O que é bom senso? Não é o que o pai quer, não é o que a mãe quer. É o melhor interesse para a criança e a proteção integral dessa criança. Então, eu quero ver esse meu filho a todo custo. E esse todo custo significa colocar uma criança que é asmática à exposição do risco, e isso não é bom senso. Eu não vou pagar pensão alimentícia porque eu estou sem trabalhar e não estou recebendo. Gente, isso não é bom senso. A gente tem que ler bom senso, é tudo que envolve o melhor interesse da criança e a proteção integral dessa criança. Obrigação de sustento com a criança. Então, nesse momento, se ele não consegue sozinho, o econômica para ele continuar, pai que ele pode contar, um irmão que ele pode contar,
pedir esse dinheiro emprestado, né? Então, para colocar aqui. Se você tem algum problema agora, os advogados continuam trabalhando, ajustes estarem suspensos. Então, se for alguma Exatamente. coisa de urgência, não deixa assim, mas aí o pai veio aqui de qualquer maneira e quis pegar, e aí o filho, que era um filho asmático, acabou indo, acabou pegando coronavírus, acabou tendo a gravidade da doença, acabou morrendo, né? E aí, olha, eu vou te falar uma coisa, esse coronavírus, as pessoas não têm falado, mas não é só questão da morte, né? Ela é uma questão também de uma inflamação importante no pulmão. Então, às vezes deixa até sequelas. Às vezes essa criança, ela pode pegar, e às vezes ela não está nem no grupo de risco, ela pode acabar pegando essa doença e não ter hospital para atendê-la. E ela entrar Exatamente. ter uma gravidade, né? Ter uma inflamação importante, uma gravidade no problema, e aí acabar ali, né, vivendo momentos ruins. E quem quer assumir esse risco, né? Então, tem que proteger o melhor interesse da criança. Ninguém pode assumir esse risco aí de colocar essa criança e expor essa criança. Então, mais do que nunca agora, antes já era, a gente trabalha com o melhor interesse da criança sempre acima de qualquer coisa que os pais queiram, né? Mas agora muito mais do que antes ainda, né? Porque agora Sim. Nós estamos tentando que eles entendam isso, né? Que as pessoas compreendam muito mais, e isso que é a parte mais difícil, né? O bom senso. Justamente. E lembrando, isso não quer dizer suspensão da pensão alimentícia, isso não quer dizer suspensão da convivência. Quer dizer que você tem que analisar o seu caso específico e ver o que o bom senso diz para o seu caso específico. Igual a doutora Rainete colocou aqui, uma mãe que tem um bebê de 9 meses, ela está ali no grupo de risco. Mesmo que não tivesse, sinceramente, o bebê ele tem uma imunidade menor do que a nossa. Mais baixa. Então, se a mãe não está no grupo de risco, provavelmente esse bebê poderia estar. Você querer obrigar esse pai a pegar um Uber, pegar um transporte coletivo, porque ele tem que ir 3 vezes a semana visitar essa criança, isso não corresponde ao bom senso de maneira nenhuma. Então, analisa o seu caso, qual é a idade que o seu filho tem, qual é a distância que o seu filho vai percorrer, de que forma que esse acessar, né? Mas, doutora, e mais importante ainda que eu vejo é que nem o doutor Conrado falou antes, né? Que pais que tinham antes pensões que eles não pagavam, que eles sempre atrasavam. Na verdade, esse momento, ele só aflorou situações de né? Então, esse é um... Ela tá com dificuldade do vídeo. Então, pessoal, o que eu estava comentando aqui é que esse momento só está aflorando dificuldades de relacionamentos familiares que antes já existiam e que já era difícil para essas pessoas terem o diálogo, era difícil para essas pessoas conviverem, né? E agora, então, está mais difícil ainda. Vamos aguardar a doutora Brenda. A tecnologia é o... Então, vamos utilizar o bom senso, a tecnologia. E eu quero muito te agradecer, doutora Tatiana. Apesar dos problemas que estão acontecendo aqui, né, técnicos, apesar da minha aparência, que eu, olha, não fiz nem... não, tá ótima, tá linda de qualquer... Não, de qualquer jeito, linda, maravilhosa. E o que mais interessa aqui, o conteúdo que a doutora trouxe aqui, eu que lhe agradeço. Com certeza, muitas pessoas se beneficiarão aqui desse vídeo, e espero que a senhora consiga salvar, porque eu não tenho esse conhecimento de salvar aqui, eu não consigo mesmo, vou ficar muito feliz que vai salvar. E eu acredito que não para, né? Porque a doutora não vai parar, garanto, deve ter muito trabalho aí nesse período aí, muita informação para levar, muitas pessoas vão se beneficiar do teu conhecimento. Agradecer a sua audiência também, agradecer quem está assistindo depois dessa live, que não pôde estar assistindo ao vivo aqui com a gente. Eu espero ter agregado valor aí para vocês. Doutora Tatiana Fortes, Tatiana, né? Isso, Tatiana. Doutora Tatiana Fortes. Foi minha aluna no 7 Passos para o Instagram. Inclusive, colocou os passos.
Sou muito orgulhosa, viu, Tati? Porque, gente, ela não tem só esse perfil aqui de advogada, ela também trabalha com a questão de desenvolvimento pessoal, e ela também tem um outro perfil também que ela trabalha sobre isso. Me deixa muito orgulhosa de acompanhar, você sabe que eu te acompanho. Com o teu conhecimento eu voei. Olha só, você que me ensinou, você que me motivou aí de Brasília, quando eu conheci, fiquei lá cuidando lá para comprar o curso e eu consegui me desenvolver assim de uma forma poderosa contigo, Brenda. Eu sou muito grata, eu sempre estou falando, eu sempre te acompanho e eu sou muito grata assim pelo Instagram de Sucesso, muito grata pela tua presença aí na minha vida, porque fez a diferença sim, nossa, muito. Eu que te agradeço e, né, como eu te disse, sou muito orgulhosa de ver que você executa esses passos, de ver você brilhantemente tocando a vida de outras pessoas, né? Porque muitas vezes a gente entra numa live e fala assim, eu não sei quantas pessoas vão estar aqui vendo. Gente, não importa. A Se gente tem não uma se preocupa vida com te isso. acompanhando, se tem uma pessoa que está ali te acompanhando e você conseguiu virar te ajudando num momento como esse, seja trazendo saúde emocional, seja abordando, enfim, seja também entretendo nesse momento de coronavírus ou em qualquer outro momento, é muito importante, né? Então eu fico muito orgulhosa de você, agradecer sua audiência, agradecer a minha audiência que também está aqui presente. Quem não conhece a doutora Tatiana Fortes, aqui o Instagram dela, @TatiFortesAdvogada. Acompanhe, porque ela também tem um conteúdo maravilhoso. E me colocar aqui à disposição. Quem tiver dúvida, pode entrar em contato comigo. Quando o caso, depende da análise de caso. Tudo que é informativo, doutora Tatiana, eu não tenho problema nenhum de responder para as pessoas. Lógico que eu não consigo responder todo mundo no tempo que aquela pessoa me manda mensagem. Às vezes eu levo um mês para responder um direct que às vezes a pessoa me manda. Mas se não for análise de caso concreto, se for algo informativo, eu estou sempre ali, eu faço questão de responder todo mundo, de ver todas as mensagens, de responder todos os comentários. Também dentro do YouTube, quando as pessoas deixam os comentários lá embaixo, eu sempre estou respondendo. E se, por um acaso, a pessoa tiver alguma dúvida que realmente precisa analisar o caso concreto dela, ela agendar ou um atendimento ou uma consulta, né? O atendimento geralmente não tem custo, geralmente ele é uma questão informativa, mais para você conversar com a pessoa mesmo. E a consulta não, você vai estar ali analisando os documentos, o caso concreto, quais são as possíveis soluções do caso para a pessoa, né? Enfim, ajudando realmente ela a resolver aquele problema. Quais seriam as possibilidades de resolução daquele conflito? Qual que é o cenário jurídico daquele momento? E isso a gente faz numa consulta, né? Então, se você está passando por esse momento, procure um advogado. Nós temos vários advogados que estão aí habilitados para te atender virtualmente, né? O PJE funciona justamente para isso, processo judicial eletrônico. E o nosso judiciário, ele está com os prazos suspensos, mas ele continua funcionando. Então, se por um acaso você tem uma questão urgente, não deixa para amanhã, não deixa para depois. Veja esse caso agora e não tem que ser a sua vontade nem a vontade do outro. Tem que ser o melhor interesse da criança, a proteção integral dessa criança. Te agradecer grandemente, até pela sua paciência, porque, como eu te disse, eu não lembrava que hoje é sexta-feira. Passa tudo tão rápido. Muito obrigada, Brenda, gratidão mesmo. Obrigada para a tua audiência também. Obrigada para quem vai nos ouvir aqui depois dessa live. Obrigada por todas as pessoas aí que estão no meu Instagram aí, que acompanharam essa live de hoje. Eu tinha colocado aí para muita gente, muitos não vão poder assistir, vão assistir depois e que a doutora consiga deixar gravado aí. Eu vou passar o teu Telegram, vou passar, eu tô lá no grupo, eu acompanho lá o grupo, muito obrigada pelo conteúdo que a doutora coloca lá, que disponibiliza lá, nos ajuda muito, porque a gente aprende muito, sim, porque a gente nunca sabe, nunca tem conhecimento sobre tudo, nunca. Então, assim, todos os dias a gente tá indo lá, tá acompanhando, tá respondendo as enquetes lá no grupo do Telegram da doutora Brenda, e muito obrigada mesmo por essa oportunidade de estar junto, de te trazer na minha casa, né, e de te trazer aí na minha rede social, aí no meu Instagram. Muito obrigada mesmo, e que se multiplique todas essas palavras aqui que a doutora trouxe, que esse conhecimento agregue na vida de muitas pessoas, e que a tua família aí, a Brenda é show mesmo, competentíssima, maravilhosa,
tanto no direito quanto aí nas mídias sociais, nos ajudou aqui. Muito obrigada, Brenda. Um beijo aí, um abraço, saúde e paz para tua família aí também. Sucesso, como sempre. Para você também, Tati. Beijo, gente. Beijo. Beijão. Obrigada por coração que vocês estão deixando aqui. Tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Beijão.